Boa tarde a todos. Começamos o ano de 2021 com o assunto trigonometria, apresentado a vocês o ano passado na forma de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Desta vez iremos manter os mesmos conceitos daquelas relações trigonométricas, porém estaremos aprofundando estas funções. Desejo a todos um bom rendimento, não apenas neste assunto, como em todo o decorrer deste ano. Bem, começando nosso assunto, nós temos aqui uma circunferência, na qual estão exibidos alguns dos seus elementos. Começando pelo centro da circunferência, denominado de O, o raio da circunferência, que é representado pela letra R minúscula, sendo iniciada no centro da circunferência O, até qualquer ponto localizado sobre a circunferência. Aqui nós estamos com o ponto A, então nós temos o OA como sendo o raio da circunferência. Podemos também considerar o ponto B sobre a circunferência, e então do centro da circunferência O até o ponto B, nós temos também o raio da circunferência. Partindo do ponto A e chegando até o ponto B, nós temos um arco de circunferência. Assim também como partindo do ponto B sobre a circunferência e ao longo da circunferência chegando ao ponto C, nós temos o arco BC. Temos também o arco A, partindo de A, do ponto A, contornando toda a circunferência e retornando ao ponto A, nós temos o comprimento da circunferência. As fórmulas iniciais apresentadas aqui correspondem à definição da medida do diâmetro, representada pela letra D maiúscula como sendo igual a 2 vezes o raio da circunferência. Essa bolinha representa multiplicação. Uma outra fórmula envolvendo a circunferência é o seu comprimento, representado pela letra C maiúscula, como sendo igual a 2 vezes π vezes r. O valor de π é aproximadamente igual a 3,14. Para que esse valor de π não apareça simplesmente sem a compreensão do porquê, faremos agora uma pequena experiência, onde vocês irão utilizar qualquer objeto, pode ser uma lata, pode ser um copo. O importante é que tenha essa parte de circunferência. Então, com a fita métrica, vocês vão fixar a fita métrica aqui no ponto A e vão estender essa fita métrica até o extremo oposto a A, que é o ponto B. O valor dessa medida encontrada na fita métrica, vocês anotam aqui como sendo D, o valor do diâmetro. Vocês podem anotar em uma folha de caderno. A outra medição que vocês irão fazer é fixar a fita métrica no ponto A e contornar agora toda a circunferência até retornarem ao ponto A. Com essa medição, esse valor encontrado na fita métrica, vocês encontraram o valor do comprimento, a medida do comprimento da circunferência. Vocês anotam e, em seguida, vocês vão dividir este comprimento encontrado pela medição feita do diâmetro. No momento em que vocês fizerem
a divisão de C por D, vocês vão encontrar um valor e vocês vão, então, identificar que valor é esse. Aqui nós temos uma circunferência, mais uma vez, onde vamos agora destacar o arco e o ângulo. Marcando 2 pontos sobre esta circunferência, A e B, a distância medida sobre a circunferência que vai do ponto A até o ponto B é chamada de arco. E a área ou o espaço entre os raios OA e OB é denominado de ângulo. Para estes elementos, arco e ângulo, nós utilizamos 2 unidades de medidas, que é o grau, o símbolo é esta bolinha aqui. Então, como exemplos de ângulos, nós temos 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 360 graus. Estes ângulos também podem ser escritos na unidade radiano, onde o símbolo é o π rad. Estes ângulos são escritos como sendo π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, 2π. O grau é uma divisão antiga, feita pelos astrônomos babilônios. Uma das principais atividades do ser humano foi a agricultura. Na agricultura é importante saber o período do ano em que plantar e o período do ano em que a colheita será realizada. Para isso era preciso dividir todo o período, né, de um ano para poder dividir o ano em estações. Então, eles fizeram essa divisão em 360 partes, onde cada uma parte da circunferência, que correspondia exatamente ao percurso aparente do Sol, né, em relação à Terra. Então, este período foi dividido em 360 partes, onde cada uma dessas partes correspondia a um dia, podendo, assim, haver a divisão dessas 360 partes nas 4 estações, que iria compreender 2 delas, mais importantes, quando plantar e quando colher. No caso do radiano, essa unidade é usada quando, sobre qualquer circunferência, a medida do raio dessa circunferência corresponde também à medida de um arco dessa circunferência. Então, nesta situação, nós temos o radiano. Há uma relação fundamental que permite a conversão entre graus e radianos e vice-versa. Essa relação fundamental estabelece que 180 graus é igual a π radianos. Então, como exemplo, eu quero converter o ângulo de 35 escrito em graus, quero escrevê-lo em radianos. Usando a relação fundamental, nós vamos montar uma regra de 3 simples, onde uma das grandezas é escrita em graus e a mesma grandeza agora convertida em radianos. Então, nós temos 180 graus, corresponde a π radianos. 35 graus corresponde a x. Usando a propriedade fundamental das proporções, multiplicamos os meios, que deve ser igual aos extremos. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, temos 180 vezes x é igual a 35 vezes π. Isolando a variável x, que é a incógnita, que é o que queremos conhecer, no primeiro membro, temos que x é igual a 35 vezes π dividido por 180. Fazendo a simplificação, né, de 35 por 180, nós encontramos
7 sobre 36, π radianos. Então, 35 graus em radianos corresponde a um ângulo de 7π sobre 36. Podemos também fazer o caminho inverso, né? Converter 7π sobre 18 em graus. Mais uma vez, usaremos a relação fundamental, 180 graus igual a π radianos. E então, escrevemos um ângulo dado, x igual a 7π sobre 18. Sabendo que π é igual a 180, fazemos a substituição aqui. Ficamos, então, com 7 vezes 180 dividido por 18. Fazendo essas continhas aqui, então, encontramos x igual a 70 graus. Portanto, um ângulo de 7π sobre 18 radianos é igual a um ângulo de 70 graus. Aqui, como atividade para fixação e a utilização de forma bem natural desta relação fundamental, tenho estes ângulos expressos em graus, que vocês deverão, usando a relação fundamental, conforme foi mostrado, transformá-los, escrevê-los, melhor dizendo, em radianos. E estes ângulos aqui, em radianos, apresentados em radianos, vocês vão escrevê-los em graus. Esta atividade não é para nota. Na próxima aula, eu apresentarei os cálculos e as respostas para estas questões, para que vocês confiram os resultados que vocês obtiveram com os resultados que eu vou apresentar para vocês na próxima aula. Ok, então esta foi a nossa primeira aula. A atividade, como eu disse, será na próxima aula que eu apresentarei as respostas. Então, até lá.